Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Muito bem, ouvintes, internautas ligados aqui na nossa emissora do bem, uma alegria nessa tarde de sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, receber aqui meu querido amigo Jorge Alahá. Boa tarde. Próxima vez que você botar um vídeo desse, você me dá um tempinho. Esse meu querido amigo, esse querido amigo nosso, Rossandro, ele havia feito esse vídeo há algum tempo, né? Ele até recebi hoje dele, ele recuperou esse trabalho, porque o Rossandro, ele também enfrentou dificuldades, deu seu testemunho e resolveu ficar e produziu esse material que a gente compartilhou aqui hoje. Hoje, dia 10, a gente convidou o Jorge para nos ajudar a falar justamente sobre esse tema, né? A gente que está no Setembro Amarelo, né? Não desista, fica, você não está sozinho. E hoje, né, Jorge, é o Dia Internacional, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E eu já passo a palavra para você falar para a gente da importância da gente seguir adiante. E para a gente começar, eu queria fazer uma prece pedindo a Jesus, aos amigos espirituais que velam conosco, essa nossa singela tarefa, para que possa inspirar o nosso querido irmão Jorge Alahá. Que você, meu irmão, possa ser portador dos emissários de Jesus e também de nossa Mãe Santíssima, para que durante esse tempo que aqui nos encontrarmos, você possa trazer a mensagem esclarecedora, que também nos fortaleça diante dos embates da vida, para a gente permanecer, lutar contra o homem velho e cumprir a tarefa que nós planejamos na espiritualidade. Em nome de Jesus, de Maria, de tantos amigos que velam conosco, nós iniciamos essa nossa tarefa na tarde de hoje. E eu te passo a palavra, meu amigo, com você.
Boa tarde para todos. É um prazer sempre muito grande poder estar novamente na presença de todos, nesses momentos de reflexão que a gente tem, principalmente quando a gente tem a chance de ver um vídeo assim, tão bonito e tão emocionante com relação à questão da existência. Se este vídeo já é extraordinário, falando apenas da existência presente, que dirá o que nós enxergaríamos se nós pudéssemos tirar o véu que nos oculta do passado, que aconteceu antes de nós renascermos, e pudéssemos contemplar o que o Espiritismo nos conta sobre todas as coisas, nós veríamos com muito mais sentido as nossas múltiplas dores e as dificuldades que atravessamos, porque, em verdade, não há ninguém sobre a face da terra que não sofra. Toda criatura humana que vive no planeta experimenta dores em campos diferentes, em circunstâncias diversas. É certo que alguns sofrem mais do que outros. Mas, na verdade, não existe uma só criatura sobre a face da terra que não experimente dores, que não chore, que não se recolha na sua solidão, que não sinta tristeza em virtude das suas derrotas e que não sinta, de alguma forma, angústias em virtude do peso das provas que atravessa. Todos nós, encarnados no planeta Terra, estamos aqui com um propósito, e este propósito significa a sublimação das nossas almas. O experimentar das vivências que nós precisamos para que nós consigamos, enfim, despertar para ideais muito maiores do que aqueles que pensamos que a vida seja. O Espiritismo, nos oferecendo a percepção de que a vida não é somente matéria e de que nós não somos apenas corpo e que, portanto, somos dotados de uma fração espiritual e nós podemos nos dar conta disso, mesmo sendo pessoas de outras religiões ou até mesmo sem descrer em nada, mas observando os nossos sonhos, as nossas percepções, percebendo as manifestações espirituais que nos rodeiam, porque nós somos dotados de uma faculdade para perceber os espíritos. E aqueles de nós que somos aparentemente mais frágeis do ponto de vista emocional, somos dotados de certos recursos espirituais que descerra diante dos nossos olhos a possibilidade de compreendermos que os espíritos existem. Quantas pessoas há que têm a possibilidade de sentir nos seus ouvidos sugestões que não vêm de uma pessoa encarnada. Outros têm, durante o sonho, o encontro com determinadas criaturas que ora lhes elevam e outras horas as perturbam, produzindo sonhos angustiantes, pesadelos, dores, medos injustificáveis e uma série de problemas que nós percebemos que não vêm do mundo físico. Quantas criaturas, portanto, já sabem da existência do espiritual antes mesmo da sua desencarnação, por observar com mais atenção o mundo que nos rodeia. Às vezes, essas experiências de cunho mais voltadas para o espiritual, elas às vezes não estão tão próximas de nós. Às vezes estão num familiar, na nossa mãe, nosso pai. Nossos irmãos, filhos, esposas e esposos, às vezes acabam sendo os reveladores dessas manifestações que ocorrem em torno de nós e que nos dão a conta e a certeza de que a vida continua. Sim, é verdade. A manifestação do espiritual está presente na nossa sociedade, muito mais do que nós imaginamos. Então, todos nós
Somos advertidos sobre a existência de algo além da matéria durante as nossas existências, em que acenos do mundo espiritual vêm nos socorrer em nossos momentos de angústia para nos dizer que a morte não é o fim de todas as coisas. E a doutrina espírita, neste sentido, traz uma quantidade tão grande de informações. Nos oferece tantas, mas tantas notícias sobre essas questões que fazem com que nós tenhamos uma visão profundamente diferente da vida, a partir do momento em que os nossos corações adentram esse espaço de conhecimento maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece. E são os espíritos que compuseram coletivamente aquilo que chamamos de espiritismo, aqueles que trouxeram a revelação espírita, que nos contam que quando a morte nos chega e nós nos transferimos para o mundo espiritual, nós tomamos um grande susto muitas vezes, porque alguns de nós, mesmo convivendo com as manifestações espirituais, mesmo assistindo às diversas formas que os espíritos têm para se fazerem presentes nas nossas vidas, ainda assim, muitos de nós temos dúvida se a vida continua. Temos alguns receios se verdadeiramente somos almas imortais. E exatamente por nós não termos essa certeza, nós dizemos, não, eu vou fazer o que eu sei que é errado, mas eu vou fazer porque eu estou com vontade de fazer o que é errado. Então nós guardamos mágoa, nós deixamos de perdoar pessoas, nós nos vingamos, nós nos destruímos quando nós enveredamos pelo caminho do vício, pelo caminho do crime, quando nós deliberadamente voltamos as costas para as pessoas, quando nós tomamos atitudes que são de desamor e que, portanto, demonstram a nossa distância em relação àquilo que nós deveríamos viver. E o que contam os espíritos? Que na hora que nós atravessamos essa fronteira, que chegamos no mundo espiritual e que percebemos sim, percebemos sim, 1000 vezes sim, percebemos que a vida continua, que somos uma alma imortal, que somos um espírito que atravessou a fronteira da morte e que agora estamos vivendo entre aqueles outros que achávamos tão distantes da nossa realidade, quando nos damos conta que somos espíritos de fato, nós olhamos para trás. Nós reobservamos a vida que nós tivemos. Não é necessário ninguém para nos julgar. Não é necessário nenhum tribunal exterior para sentenciar as nossas vidas, porque nós mesmos, compreendedores do bem e do mal, acabamos tendo como conduta a percepção de que não deveríamos ter feito o que fizemos. Nós reolhamos as mágoas, nós passamos pelas nossas vistas aquilo que nós fizemos no ontem, nós nos damos conta de todas as manifestações equivocadas que nós tivemos, as oportunidades de fazer o bem e, de repente, quando a gente se dá conta, as nossas vidas estão, na verdade, sendo chamadas para uma reflexão mais profunda. Nós percebemos que nós poderíamos ter amado um pouco mais, nós poderíamos ter nos doado às pessoas um pouco mais, porque assim diziam as religiões, assim falavam aqueles que nos amavam, assim falavam os sonhos que tivemos, assim ouvíamos dos livros que líamos, as recomendações de que fôssemos pessoas boas. E nós, mesmo assim, preferimos não seguir essa rota. O resultado dessas coisas, são as nossas dores. Ah, como lamentamos as oportunidades perdidas. Como choramos as chances que a vida nos concedeu e que nós deixamos escapar por entre os nossos dedos. As angústias que nós muitas vezes vivemos, que são decorrentes das possibilidades que nós tínhamos de fazer o bem e que nós não soubemos aproveitar. A compreensão daquilo que nós já poderíamos ter feito
não precisava ser perfeito, mas havia coisas que eu poderia fazer, mas que eu não fiz. Eu preferi não fazer. Eu poderia ter feito um pouco mais de bem. Eu poderia ter amado um pouco mais as pessoas. Não precisa ser um mártir, não precisa ser alguém que se destrói em termos de uma ideia, que se sacrifica. Não, não precisa ser isso. Basta fazer aquilo que a gente já sabe que seríamos capazes de fazer. E a percepção de que nós não fizemos nos tortura profundamente. Olhamos para os nossos corpos e lamentamos o que fizemos com eles. Lamentamos profundamente os maus tratos, os equívocos, as sendas tortuosas pelas quais levamos os nossos corpos. E choramos amargamente as experiências infelizes que tivemos durante a vida física, quando tudo nos recomendava que fôssemos mais cuidadosos. De outras vezes, lembramos de nossas famílias, lembramos de nossos pais, da nossa relação com eles, da nossa falta de paciência, da nossa intransigência, de nosso egoísmo e do peso que lhes impusemos sobre os ombros desnecessariamente. As nossas reiteradas ações de indiferença e o nosso processo de profundo desagrado, quando eles nos recomendavam aquilo que agora percebemos que estava correto. Revisitamos as nossas cenas domésticas, nos assistimos fazendo aquilo que não queríamos mais, e nossas lágrimas do outro lado da vida se fazem profundamente amargas por percebermos que nós não amamos aqueles que Deus nos concedeu para serem os nossos pais. Mas de outras vezes, nós até tentávamos nos justificar, porque eles nos abandonaram, porque eles também não nos amaram, e nós demos o troco como se fosse assim que nós fizéssemos o certo, como se isso fosse o ideal para as nossas vidas. Nós relembramos que eles nos foram amargos, que eles foram violentos, e nós então devolvemos na mesma moeda, como se isso fosse a estratégia para sermos felizes. E descobrimos então que ficamos secos, que ficamos amargos e que não experimentamos o amor. Que pelas nossas opções de nos vingarmos, de devolvermos o que nós recebemos, ou de muitas vezes darmos o que nós nem sequer recebemos, nós passamos a lamentar profundamente, porque as chances que nós poderíamos ter de agir diferente, de refazer essas relações mal resolvidas e podermos assim melhorar as nossas emoções, nós não soubemos aproveitar. Coisas semelhantes nós também vemos quando nós nos deparamos com o que fizemos com nossos irmãos, com os nossos próprios filhos. Como que nós tratamos a relação com eles, de que maneira nós nos relacionamos com as criaturas que nos foram concedidas para que nós cuidássemos delas. Fomos realmente cuidadores? Ou simplesmente lhe impusemos ainda mais sofrimento pela forma equivocada que nós entendíamos que era o amor? Quantas e quantas vezes não expressamos o que podíamos, deixamos de dizer que os amávamos, fizemos uma série de movimentos infelizes que, de certa maneira, dificultaram para esses indivíduos o processo de desenvolvimento e de crescimento interior. É assim, dentro dessa perspectiva, que depois da morte, o espírito volta a rever as suas cenas, volta a rever o que fez com o seu afeto, com o seu amor, com a sua sexualidade, com o companheiro ou a companheira que a vida lhe deu, as oportunidades de amar que nós não soubemos aproveitar, as chances de ter alguém ao nosso lado para dividir a existência, para sonhar junto conosco e que nós não soubemos fazer. Quantas oportunidades de viver o amor que nós, pela nossa fragilidade, não conseguimos fazer. Não que nós devêssemos ser
o parceiro perfeito. Sim, somos almas imperfeitas, somos pais imperfeitos, somos maridos e esposas imperfeitos. Sim, é verdade. Mas nós somos capazes de dar um pouco mais do que aquilo que nós demos? Ou será que nós entregamos no limite daquilo que os nossos corações já são capazes de amar? Nossas dores, muitas vezes, não foram bem compreendidas por nós. Nós não conseguimos aproveitar as experiências que nos foram concedidas. E, às vezes, os nossos dramas nem estão nas nossas relações com o nosso próprio corpo, nem estão nas nossas relações com os nossos pais e demais parentes, não estão com o amor que Deus nos concedeu para partilhar a existência. Não, não está na nossa história afetiva. Não, está nas nossas relações com a sociedade como um todo. Está nas nossas relações com o trabalho, nossa relação com o dinheiro, com o sucesso profissional e com as possibilidades de nós termos um lugar ao sol. Ah, quantos de nós nos amargamos profundamente porque a vida não nos concedeu a experiência que nós queríamos. Nosso sonho era sermos uma pessoa de destaque, com bastante condição econômica favorável, mas, infelizmente, a vida nos concedeu uma vida mais modesta e nós não conseguimos aceitar as circunstâncias que a vida nos deu. É desse jeito que muitas vezes nós chegamos do outro lado da vida. Nesse grande mosaico de dores, porque às vezes nossos conflitos estão no corpo, outras na família, outras na vida de sociedade, no campo afetivo, nos dramas com os filhos. Às vezes recebemos um corpo saudável, um companheiro maravilhoso e filhos profundamente difíceis. Às vezes temos filhos adoráveis, pais extraordinários, mas possuímos muitas vezes uma condição econômica bastante amarga e um corpo cheio de mazelas. Na realidade, quando chegamos na Terra, trazemos uma série de conflitos e outros acertos. E quando percebemos que não fomos capazes de experimentar amor nas diferentes frentes que a vida nos chamou para viver, nós, do lado de lá da vida, no mundo espiritual, choramos as nossas opções infelizes. Lamentamos todas as possibilidades que Deus nos concedeu e que nós não tínhamos a chance de compreender. Nosso egoísmo e nosso orgulho não nos dava a chance para que percebermos. Estava tudo diante de nós. Quem não ignora que família é para amar? Quem não ignora que o corpo é para cuidar? Quem não ignora que os pais precisam de cuidados? Quem não sabe que nós precisamos compreender que a vida ela tem que ser vivida na oportunidade que ela nos é dada e não na condição apenas de riqueza e de opulência, e que muitas vezes um lar modesto e com amor pode ser muito mais feliz de que uma casa cheia de ouros e pedrarias, mas carente de afeto e de sentimento legítimo. Perceber as nossas fragilidades e as nossas faltas amarga os nossos corações no mundo espiritual profundamente e nos impede de sermos felizes. Nós não conseguimos ser felizes porque não conseguimos amar. Meu Deus, lamento minhas oportunidades que não aproveitei. Choro as minhas fragilidades. Me dói perceber que as coisas estiveram diante das minhas mãos e eu não fiz o que deveria ter feito. Eu me poupei demais. Eu tive tanta pena de mim que eu não fiz o que era para ter sido feito. Eu não cuidei de mim como espírito que sou. Achei que eu era apenas corpo e por isso me perdi. Por essa razão, o mundo espiritual da Terra está cheio de espíritos que padecem. É muito comum observarmos na literatura espírita uma quantidade grande de casos que contam de espíritos que ficam no mundo espiritual lamentando a condição em que se encontram. Mas o destino de todos nós é a felicidade. Deus criou
todos nós, sem exceção, para sermos felizes. E quando digo isso, eu digo porque os espíritos vêm nos contar. As obras espíritas estão repletas de casos daqueles que dizem: eu amei e sou feliz. Eu suportei as minhas provas e sou feliz. Eu perdoei e me libertei da dor. Eu aprendi a compreender que a minha família era o campo que eu tinha para o meu trabalho de renovação espiritual e atuei no sentido de oferecer o melhor de mim para isso. E essas entidades vêm contar como elas estão do outro lado da vida, dizendo para nós que se nós temos que compreender que existe um encontro marcado com a felicidade, nós temos que passar por uma porta para que a gente consiga acessar essa felicidade. E essa porta se chama amor. Não existe outra porta que não seja a do amor para que nós encontremos a felicidade, para que nós encontremos com Deus. Não há outro caminho para conduzir o homem a Deus que não seja a prática do bem. Se nós assim pudéssemos representar essa fala diante daquilo que Jesus deixou para nós como lição, dizia ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é Jesus pessoa, é Jesus doutrina. É impossível chegar a Deus, é impossível alcançar a felicidade. É impossível chegar a esse espaço de plenitude espiritual se eu não seguir um específico caminho. E esse caminho não é o Jesus físico, mas é o Jesus no sentido da sua doutrina, o amor. Se nós tirarmos Jesus e colocarmos o amor no lugar, diremos: o amor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus a não ser pelo amor. É isso que nos impede ainda de sermos felizes. E como nós somos almas, queremos viver para todo sempre, porque por sermos almas imortais, Deus nos concede a chance de renascermos para podermos, a partir dessa experiência, acertarmos o passo e vivermos na Terra novamente, de maneira que a gente consiga desfazer os equívocos, desatar os nós que nós criamos, oferecendo-nos nova oportunidade para que a gente consiga, desta vez, fazer os acertos que não conseguimos realizar nas vezes anteriores. A este fenômeno chamado de reencarnação estão convocados todos os espíritos que estão vinculados ao planeta Terra. Nossas histórias como planeta são marcadas por uma série de fragilidades emocionais. Sim, os espíritos ligados à Terra possuem egoísmo, orgulho, vaidade, ambição, indiferença. Nós somos cheios de mazelas. E a maneira de lapidar essas pedras para que elas se tornem brilhosas e reluzentes é através do processo da reencarnação. Nós, então, temos que retornar à vida física para termos mais uma oportunidade de renascer. Só que para que a gente tenha êxito nesse processo, eu preciso provar que eu mudei. Eu preciso provar que verdadeiramente no âmago do meu ser está depositada a vontade de ser diferente, a vontade de cuidar do meu corpo de maneira correta, a vontade de amar os meus pais de forma legítima, ainda que eles não me deem todo o amor que eu gostaria de receber. Eu preciso provar que dentro de mim existe a certeza de que eu tenho que amar os meus irmãos, amar os meus filhos. Eu preciso provar que a pessoa que eu escolher para ser o meu companheiro na vida há de receber de mim toda a dedicação, todo o afeto, todo o sentimento, todas as demonstrações de amor que a vida seja capaz de me oferecer. Que eu não posso deixar, que eu não posso desperdiçar as oportunidades de demonstrar a essa pessoa
que será concedida para dividir comigo a existência, que nós precisamos nos consagrar um ao outro e oferecer o melhor de cada um de nós para a felicidade dos dois e também da família como um todo. E é assim, olhando as circunstâncias que a vida tem e assistindo às provas que a gente fracassou, a doença que a gente não conseguiu suportar, a miséria financeira que nós não aceitamos, os vícios que a gente não conseguiu fugir, os dramas do desamor que nos fizeram sentir ódio das pessoas e que muitas vezes haverão de renascer dentro dos nossos lares para que eu prove que eu consegui amar, chamando-os agora como meu irmão, dividindo o mesmo espaço físico da infância para cicatrizar os ódios do passado, permitindo que as almas se elevem do ponto de vista espiritual e consigam verdadeiramente alcançar a plenitude. Mas para que isso tenha êxito, os votos têm que ser profundos. Eu tenho que provar que a intimidade do meu ser está convicta de que minha vida tem que ser assim. Eu tenho que provar a mim mesmo e à vida de que eu sou, sim, alguém que resolutamente decidiu viver o amor. E para que eu tenha essa condição de prova daquilo que sou, Deus, na sua misericórdia infinita, no seu amor incomensurável pelas criaturas, nos abraça carinhosamente no nosso processo de renascimento, oferecendo-nos um corpo novo no qual iremos renascer e no qual nós nos enraizamos lentamente no curso dos dias, das semanas e dos meses da gestação, no qual, através de um processo lento e progressivo, as nossas memórias vão como que se apagando parcialmente. E nós renasceremos no mundo para recomeçar a existência, sem uma lembrança nítida de tudo o que aconteceu. Não sabemos mais falar, não sabemos mais andar, não lembramos mais nitidamente quem éramos, não sabemos quem são as pessoas em nosso derredor, mas o que está depositado no íntimo do nosso ser não adormece. Assim que a vida vai se processando e vamos crescendo, vamos falando de nós próprios com relação aos sentimentos que temos, a quem amamos, a quem não amamos, aos nossos pendores, aos chamamentos que a vida tem e que fazem com que nós nos sintamos atraídos por determinados fenômenos que a nossa natureza espiritual possui. Nos sentimos atraídos a determinadas pessoas, a vícios ou não, a estudos ou não, a determinadas condutas na sociedade ou não, a um exercício da nossa afetividade coerente com as nossas novas resoluções. Se foi verdade e se foi verdadeira a nossa mudança naquilo que prometemos lá antes de renascer, não há por que temer a reencarnação. Se temos certeza do que viemos fazer aqui, se verdadeiramente antes de vir o meu coração estava completamente convicto do que eu tinha que fazer, não há por que temer o esquecimento do passado, porque o esquecimento do passado é só daquilo que pensamos que somos, mas aquilo que verdadeiramente somos não se apaga de nós. Então, nós tomamos um corpo de carne e voltamos. E voltamos para quê? Para ver um conto de fadas? Para experimentar uma existência terrestre sem lágrimas? Para viver entre os homens como se fôssemos anjos sublimados? Não. Todos que encarnamos na Terra estamos aqui para resolver as nossas questões, ainda pendentes com a lei de causa e efeito. Nós iremos ter uma nova oportunidade para que a gente recomece a existência e tenha uma nova chance de agora fazer certo o que fizemos errado na outra.
Se as nossas lembranças, ainda que tênues do passado, nos evocam as nossas resoluções, nós iremos levar uma existência com razoável equilíbrio. Sim. Eu, antes de renascer, disse: eu não respeitei meu corpo, eu usei de maneira equivocada as oportunidades que me foram concedidas. Eu preciso de um corpo que agora eu aprenda a amar com as limitações que ele tem. E dizem os mentores: não será uma prova pesada demais receber um corpo com limitações? E nós, nas nossas crenças, dizemos: não. Eu estou pronto para as consequências naturais das agressões que eu cometi contra ele. E assim, quando renascemos, durante o processo da embriogênese, as deformações cromossômicas, as imposições dos processos de mutação vão impingindo sobre o corpo que renasce determinadas características que assinam quem somos nós, que histórias trazemos do passado, e ao renascermos, estamos fadados a conviver num corpo físico que corresponde às nossas necessidades espirituais, embora não seja a perfeição física que todos gostariam de ver. Mas é esse corpo, nas fragilidades que ele possui, nas limitações que ele apresenta, nos bloqueios que ele tem, que nós iremos encontrar as experiências para que a gente consiga dar um passo significativo no nosso processo de crescimento espiritual. Ah, como vai ser belo quando nós estivermos na carne, percebermos que o corpo não corresponde ao que nós gostaríamos e pudermos dizer na intimidade dos nossos corações: Senhor, muito obrigado pela oportunidade que tu me dás de me defrontar com o corpo que me inibe para que eu não cometa os desatinos do ontem. Obrigado pelo corpo que tu me ofereceste, que não é tão belo para que eu não possa resvalar novamente nas loucuras da sexualidade desregrada. Eu te agradeço, meu Deus. As limitações que me foram impostas nessa existência, no meu corpo, para que eu aprenda a partir de agora a reverenciar a tua justiça e a tua sabedoria, em me oferecer esta forma de lidar com as circunstâncias que a vida me oferece. Mas quando nós, por algum motivo, observamos o corpo que a vida nos concedeu e nos revoltamos, nos olhamos no espelho e não aceitamos o corpo que possuímos, e nos revoltamos contra Deus, nos debatemos dentro da existência, nós sinalizamos o quê? Sinalizamos que as nossas decisões antes de renascer não estavam maduras. Que as nossas resoluções antes de vir, dizendo que suportaríamos o corpo enfermo, não eram tão verdadeiras assim. Porque agora nós nos amargamos, blasfemamos contra Deus porque o corpo não tem a perfeição que nós sonhamos ter. E às vezes, em virtude da nossa rebeldia, da nossa revolta diante daquilo que a vida me oferece, eu passo a vibrar numa sintonia espiritual tão amarga, tão difícil, que entidades perversas, que têm sentimentos que não são positivos, podem nos buscar psiquicamente, se conectando às nossas mentes, produzindo em nós um sentimento de tristeza, um sentimento de inaceitação da realidade, que pode travar as nossas emoções e fazer com que nós passemos a caminhar numa senda extremamente perigosa, chamada de depressão. A depressão, que significa a inaceitação da realidade que eu tenho, a revolta muda diante do cenário que eu vejo, daquilo que eu gostaria de ser, é a característica indelével de que as nossas almas estão precisando repensar os seus sentimentos, porque as frustrações que a vida está nos impondo precisam ter outra resposta, senão
nós podemos colocar a perder novamente a oportunidade que a vida está nos concedendo para nos levantarmos. Da mesma forma que nós podemos passar pela experiência de não aceitação dos nossos corpos e entrarmos num processo de revolta que culmina numa depressão, pode ocorrer em todas as demais áreas. Eu olho para minha família, eu vejo meus pais e digo, meu Deus, não tinha outros para me conceder. Eu me revolto com a casa que eu moro, com os irmãos que eu possuo. Eu não aceito a vida que eu tenho. Eu odeio o cheiro da comida. Eu não gosto do sotaque das pessoas que dividem comigo o lar. Eu odeio conviver com eles. Quando eu caio nesse clima de revolta, de inaceitação da minha realidade familiar, eu posso, da mesma forma, atrair entidades perversas que por aqueles mesmos canais que falávamos ainda há pouco, que nos contam que a vida existe, esses canais espirituais que nós possuímos, eles podem ser ocupados pelas entidades perversas, que nos sopram nos ouvidos ideias de revolta, de inaceitação, e nós, na tentativa de apresentarmos uma resposta para a nossa condição de inaceitação da realidade, fazemos uma ruptura no processo familiar e criamos uma forma de viver calçada na agressão, na forma de chamar a atenção e de dizer aos outros que eu sou profundamente infeliz porque o que eu sonho eu não tenho. Sim. Isso é natural na existência. Sonhar e não ter o que se sonhou. Sabe por quê? Porque vir para a Terra para renascer não é para repetir os equívocos do passado. É para desenvolver as virtudes que ainda não temos. Aquelas mesmas que nos fizeram chorar no mundo espiritual e que nos fizeram pedir as experiências do lado de cá, em que nós, antes de renascer, dizíamos, me dê um lar, difícil que seja, mas me dê para que eu mostre que eu sou capaz de amar. Me dê um lar com pais que não sejam tão afetuosos, um lar que não seja rico, um lar onde eu consiga demonstrar que eu sou capaz de ajudar dentro de casa, um lar que reúna meus inimigos do ontem na condição de irmãos, de pai, de mãe ou de filhos para dividirem comigo a existência e eu provar que eu venci. É por isso que os nossos lares são assim, às vezes difíceis. Nós nem sempre percebemos isso. E entramos no campo da revolta e nos tornamos criaturas hipnotizadas pelas mentes perversas que nos sugerem movimentos de rejeição absoluta pelo grupo familiar que nós recebemos, e ao fazer isso, nós também não somos felizes. É uma ilusão dizer, eu vou me revoltar contra a minha família, eu vou provar que eu não gosto deles, e ao viver no sentimento do desamor e do ódio, eu também não me torno feliz, eu também me condeno ao sofrimento, à infelicidade desnecessária. Essas circunstâncias nos dizem que o amor é a porta para nos oferecer a condição de sermos felizes. O desamor nunca fez ninguém feliz. O desejo de vingança, meu pai me abandonou, pois então eu vou me vingar dele. Eu o odiarei por toda a minha vida. Então, eu vou me destruir. Pelo erro que ele cometeu, eu me destruo. Então, eu vim na Terra para encontrar dissabores. Sim, é verdade. Para encontrar negativas da vida? Sim, vai encontrar negativas. Vai sonhar ter um amor para dividir a existência e pode não achar. Pode andar pelas ruas procurando alguém que diga que lhe ama e não vai encontrar. Sentirá o travo da solidão, de noites e noites dormindo sozinho, chorando no travesseiro sem ter ninguém para dividir a existência. Desejando um amor para poder estar ao seu lado, para planejar coisas juntos, para sonhar a possibilidade de venturas, sem encontrar essa pessoa. Sim, isso pode acontecer. Às vezes, as nossas histórias afetivas
estão marcadas por uma série de experiências infelizes do passado, em que a solidão pode se apresentar nessa existência como o óleo fino que Deus derrama sobre as engrenagens desarrumadas dos nossos sentimentos, rearrumando as nossas emoções e nos permitindo que a gente se reavalie, que a gente se repense, para lá na frente reencontrarmos com o nosso grande amor, valorizando a permanência ao lado dessa pessoa que nos ama e construindo histórias mais felizes. Mas eu preciso merecer. E quem odeia, quem se amarga, quem se envolve no travo da desesperança, em virtude de não ter hoje o amor da sua vida, não está se tornando, na verdade, a criatura nas condições para que possa efetivamente receber as notícias de que o amor que nós todos possuímos está à nossa espera, para que nós tenhamos momentos duradouros de ventura no mundo espiritual e em existências futuras. É primeiro preciso merecer para receber de Deus aquilo que Ele quer nos dar. Mas é preciso que haja primeiro a experiência do amor para que isso seja concedido. Da mesma forma que nós muitas vezes nos revoltamos com os nossos corpos, porque não entendemos que isso é a experiência que a gente precisa, que a gente vive numa família desarrumada, porque são as emoções que nós precisamos trabalhar, e que as nossas histórias afetivas, os nossos dramas da área da sexualidade, estão assinalados pelas vivências que nós trazemos do passado. Além de todas essas experiências, as nossas dificuldades na vida de sociedade, no campo profissional, na condição do dinheiro, do sucesso material, das circunstâncias de termos êxito diante da sociedade, ou não, de vivermos uma vida mais modesta, de termos frustrações sucessivas, incêndios nas nossas lojas, destruindo tudo que tínhamos, falências ou processos que nos chamam à responsabilidade que não dependeram de nós, em que enchentes arrastam as nossas lojas, levando todos os nossos materiais, ou quando somos vítimas das intrigas do nosso ambiente de trabalho e somos, por conta disso, perseguidos, sem que tenhamos dado causa para nada disso, e a partir dessas circunstâncias sofremos profundos dissabores. Quando essas experiências do mundo profissional nos chegam, não devemos nós nos entregar efetivamente a um movimento de desesperança, de desespero, na busca de uma ruptura até com a própria vida. Porque as nossas experiências na vida terrena são exatamente para que nós provemos para nós próprios que os nossos corações estão fortes e firmes, porque dentro de nós a convicção de termos que fazer agora um novo movimento se faz imperioso. Quando nós, diante dessas várias circunstâncias da vida, não sabemos aproveitar, corremos um sério risco de avançarmos para a depressão. E há muitas pessoas que dizem: eu sou deprimido, mas eu não tenho pretensão de me suicidar. Então pode ficar tranquilo que a encarnação eu não vou perder porque eu não tenho nenhum interesse de me matar. Só que quando a gente está depressivo, nós já perdemos as oportunidades de fazer todo o bem que poderíamos, porque a tristeza decorrente da depressão diminui a intensidade das nossas ações. As nossas lacunas de sentimento, os nossos momentos de dor, nos fazem ficarmos recolhidos muitas vezes no leito, e a nossa intensa possibilidade de aproveitarmos o tempo se escoa por entre os nossos dedos. Nós precisamos reagir a esse processo, procurando de todas as formas entender que a vida nos é oferecida para que a gente consiga reagir a esse processo e tornarmos os nossos dias úteis. Como? Como que se faz para tornar os dias úteis? Nós temos
providências importantíssimas para tomar. A primeira delas é descobrir o que somos. Eu preciso descobrir o que eu sou. Enquanto eu achar que eu sou apenas um bolo de carne, vai ser tão difícil eu lidar com as minhas frustrações. Eu preciso me convencer que sou uma alma imortal. E muitos dirão, mas isso aí, meu amigo, aí é só para quem é espírita, né? Essa é uma quantidade muito pequena de pessoas no mundo. Muito pouca gente que vai ter essa compreensão. Não é verdade. Saber que a alma é imortal? Lamento dizer, mas essa é a frase mais repetida na história da humanidade, porque todas as religiões do mundo sempre disseram: existe vida após a morte. Pode procurar. Todas as religiões, desde que o homem pisou no planeta, nós sempre ouvimos isso. Não precisa nem saber que tem reencarnação, lei de causa e efeito, mas essa notícia de que a alma sobrevive ao corpo, ela está desde sempre conosco. Qualquer região do planeta, em qualquer época do mundo, nós, onde quer que tenhamos renascido, nós ouvimos todas as vezes que aqui viemos: existe vida após a morte. A alma é imortal. Nós só precisamos compreender o que significa isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é redescobrir quem eu sou, porque a gente pensa que somos o corpo. Nós somos o espírito. Nós somos a fração que não morre. E nós estamos aqui por um propósito maravilhoso, extraordinário. Descobrir o propósito da vida é a chave para nos libertar do processo da depressão, da perturbação, do vazio existencial, dos conflitos amargos do hoje que podem nos empurrar na direção da desesperança. Eu preciso me reconectar com o que eu sou e dizer: meu Deus, agora sei quem sou. Eu preciso descobrir. Não sou o corpo. Sou uma alma que renasceu para encontrar experiências felizes e infelizes, mas todas elas passageiras e todas com um único objetivo: que eu demonstre amor. Se eu entender o propósito da existência, se eu compreender o sentido da vida, se descerrar-se diante dos meus olhos o que significa de fato existir, as minhas dores passarão a ser menores. As minhas angústias passarão a ter dimensão, mas serão menores, porque eu vou passar por elas e vou dizer: vai passar. Eu tenho um amanhã venturoso que me espera. Isso não é tudo. A minha vida não se circunscreve a essa existência. Saber isso, meu Deus, não tem preço. É o maior de todos os tesouros que uma alma poderia receber. É compreender verdadeiramente, porque às vezes sabemos, mas não compreendemos. Mas compreender-se como espírito é a maior de todas as transformações que uma criatura pode passar na Terra. Porque os dissabores do mundo não têm mais o mesmo peso. As experiências que a vida nos oferece não são mais tão dolorosas como poderiam ser. Não. Nossos corações se asserenam. Nossas almas se acalmam por saberem que somos, em verdade, algo que vai sobreviver a todas as circunstâncias. Que o corpo que eu tenho, que pode ser defeituoso, eu vou deixar quando eu sair daqui. Vou voltar a ser uma alma pura, limpa dessas imperfeições que eu possa entender que exista no meu corpo. Eu não terei mais as mazelas corporais. Uma família difícil? Só por um tempo. Quando eu desencarnar, se eu bem souber lidar com eles, desencarnando, estarei muito bem. Se tenho conflitos no amor, se minha afetividade é torturada, só por um tempo. Desencarnando, quantas experiências belas me aguardam no futuro. E por fim, quando eu perceber que a sociedade me oferece dramas, me esmaga, me oprime, me rejeita, não me aceita, eu não encontro sucesso dentro dela, eu vou dizer: isso não é a minha vida. Isso é só um momento de uma existência, porque eu sou imortal e eu terei outras oportunidades no futuro. Saber não somente que eu sou uma alma imortal, mas que eu tenho um encontro marcado com a felicidade, é talvez
o grande ensinamento que o Espiritismo tem para nos oferecer. Um ensinamento que serve para nós, mas que serve também para todas as mães daqueles que já partiram da Terra pelas portas do suicídio. Quantas mães existem que consideram que seus filhos, que partiram do mundo terreno para o mundo espiritual, através dos equívocos acenados pelo suicídio, são almas condenadas a um sofrimento eterno. Não é isso que o Espiritismo apresenta. O Espiritismo nos diz que, sim, é verdade, nenhuma circunstância apresenta o suicídio como solução viável e que, portanto, por essa razão, os espíritos, quando optam pela saída da existência, pelo suicídio, passarão por uma série de dores, sofrimentos, experiências amargas, que visam, evidentemente, despertar neles sentimentos que eles ainda não possuem. Então, eles vão ter que reexperimentar essas questões todas, vão viver um tempo longo até que eles consigam reaprender as suas histórias e vão retomar as suas caminhadas. Daqui a algum tempo, estarão de novo retomando um corpo carnal para reiniciar o processo de crescimento espiritual e que os nossos encontros lá na frente, eles estão previstos. Nós nos reencontraremos. Nossos filhos, ainda que equivocados, podem retardar a marcha, podem vir atrás de nós, podem não estar agora mais em condição de conviverem conosco, mas eles nem por isso perderão a chance de seguirem na direção da felicidade e do progresso. O Espiritismo, portanto, oferece para nós uma releitura de todas essas coisas, dando uma condição de compreensão da vida profundamente diferente a partir da hora que nós olhamos a vida pelos olhos do Espírito. Então, se olhando por um ângulo uniexistencial, nós já temos do Rossandro convite: se teus pais não te amam, fica para mostrar como é que se ama alguém, como é que se cuida de um filho. Se o teu amor te abandonou, fica para mostrar às pessoas como é que se ama as outras pessoas. E se por algum motivo os outros te humilham, te rejeitam, fica para poder dizer a eles como é que se faz com as pessoas. Se nós já conseguimos essas respostas, olhando apenas a vida pela única existência que temos agora, por esse momento que estamos tendo, quantas mais razões não teremos para dizer: fica observando não somente que teus pais te abandonaram e precisas dar a resposta, mas porque tu és uma alma imortal e que precisas mostrar que és capaz de amar de verdade, porque é isso que abre as comportas para a espiritualidade. Se o teu amor te abandonou e você precisa ficar para mostrar como se ama alguém, por causa da uniexistência, que dirá pela reencarnação, em que sabes que és uma alma que, de repente, está vivendo as experiências necessárias através dos múltiplos processos reencarnatórios, com muito mais razão é necessário ficar para que nós nos justifiquemos diante de nós mesmos e diante da vida, merecendo no futuro, se não nessa, em outras existências, o encontro com o amor que Deus tem para nós, para que a gente seja profundamente feliz. E se as criaturas humanas rejeitam os nossos corações e nós devemos ficar para mostrar como se ama os outros, sabendo que somos almas imortais, quanto mais devemos fazer para provar a vida aos homens, a Deus e a nós mesmos, que somos, sim, almas comprometidas com o processo de transformação das nossas almas. Portanto, enquanto nós, olhando uma única existência, dizemos fica, quando olhamos as múltiplas existências corporais e a reencarnação, dizemos fica no teu planejamento reencarnatório, fica na programação que te foi oferecida, fica diante das alegrias e tristezas, porque elas são o conjunto das experiências que você precisa para abrir o caminho na direção da felicidade. Que Deus, portanto, abençoe a todos nós, ilumine os nossos melhores propósitos e encha as nossas almas da certeza que ficar no nosso planejamento é a melhor solução para mais rapidamente nos encontrarmos nos braços de Deus.
Muito bem, senhor Jorge Alahá. Muito bem. Você vai fazer a prece para a gente encerrar o trabalho, mas antes, enquanto você se prepara aí, o pessoal que está acompanhando a gente, anota aí, ó. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Então vamos lá, Jorge, faz a prece. Vamos orar? Vamos orar. Então vamos. Senhor dos nossos corações, nossas almas te buscam nesse momento, suplicando pela tua presença de paz nas nossas almas tão aflitas. Sabemos a imensidão de misericórdia que reside em ti, Senhor. E sabemos que ofereces para nós sempre a melhor experiência para o nosso processo de crescimento espiritual. Sabemos que precisamos experimentar o amor, que somos almas que precisamos viver em plenitude o amor que a vida nos convoca e que muitas vezes, pela nossa própria rebeldia, pela nossa resistência em entender a tua lei de amor, nós nos consagramos a viver distantes de ti, de costas para a tua lei e, de alguma forma, rejeitando as oportunidades que tu nos ofereces para o crescimento de cada um de nós. É por isso, Senhor, que nós nos perdemos na vida. Foi por essa compreensão equivocada do que somos que nós enveredamos pelo caminho tortuoso da mágoa, do desamor, da rebeldia, do ódio e da desistência da própria vida, entendendo que assim conseguiríamos fugir da tua presença divina. Mas a tua solicitude sem par, a tua misericórdia infinita, nos busca nas furnas mais escuras que nos escondemos. Oferece-nos o apoio aonde quer que estejamos. E a luz do teu amor nos segue por onde quer que formos. Tuas bênçãos acompanham os nossos passos e nós, muitas vezes, cegos nas nossas dificuldades morais, não conseguimos ver as tuas mãos estendidas, não percebemos a tua solicitude e não nos damos conta da significativa movimentação espiritual que se agiganta em torno de nós para facilitar com que nós te percebamos e nos voltemos para ti. Mas hoje, Senhor, do fundo das nossas dores, do amargor das nossas solidões, no fosso dos nossos sofrimentos que parecem não ter fim, nas depressões profundas, decorrentes da sensação de que as nossas vidas não têm mais propósito, nós, hoje, conseguimos perceber a réstia do teu amor, a romper a escuridão onde nos encontramos. E essa centelha de luz rasga a escuridão das nossas almas e vem depositar-se no íntimo das nossas almas, no íntimo dos nossos corações, promovendo o surgimento da chama da esperança, quase que apagada no fundo de cada um de nós. Senhor, nos ajuda nesse momento que conseguimos te perceber. Nos ajuda nessa hora em que finalmente conseguimos perceber a tua misericórdia e a tua presença.
E não deixa com que essa fresta pequena se apague, que ela se feche, para que nós consigamos continuar a divisar a certeza de que tu estás lá fora, fora da casca que nós criamos para nos esconder da tua lei, fora ainda estás a insistir por nós, para que nós consigamos rasgar a caixa em que nos escondemos na expectativa vã de vivermos longe de ti. Deixa-nos, Senhor, perceber que o teu amor dissolve todos os nossos sentimentos negativos, que a luz infinita que vem de ti promove a dissolução de todas as nossas formas de distanciamento do teu amor, e que assim podemos divisar de maneira mais clara os nossos espíritos benfeitores, aqueles que se comprometeram com as nossas existências e que nunca nos abandonaram. Senhor, deixa-nos sentir mais próximos àqueles que nos tutelam. Deixa que as nossas almas se consigam encharcar da presença desses amores espirituais que nos cuidam, para que nunca mais a desesperança, a desistência, o desânimo e a tristeza se apodere das nossas almas. Que o amor que tu tens realmente possa ser sentido por nós. E que nós façamos a partir de hoje uma nova história nas nossas vidas. Que esse momento novo que surge, de sentirmos sim que tu nos amas, de sentirmos sim o teu amor que nos envolve, ele permaneça em nós, oferecendo-nos assim um dia maravilhoso, que na noite que se aproxima, nós possamos desdobrar durante a noite e reencontrar como há muito tempo não fazemos com os nossos amores espirituais. Que nós possamos chorar no colo daqueles que verdadeiramente nos amam. Que nós possamos pedir perdão pelo mau uso que fazemos do tempo. Que nós possamos ser dignos, Senhor, da tua misericórdia para nos conceder ainda mais tempo entre os homens, para que a gente consiga desfazer os equívocos que cometemos. Nos torna capazes de amar os nossos corpos, de bendizer as nossas famílias, de amarmos os nossos companheiros e te agradecer pelas provas que a existência nos confere. Que as dores do mundo não sejam maiores do que a certeza de que tu nos amas. Que a nossa capacidade de perceber que as nossas dificuldades se dissolvem diante da tua presença e de que o teu amor é capaz de nos resgatar da furna mais escura onde pudermos nos esconder, porque nunca estaremos longe de ti. Estamos tão precisados de ti, Senhor, da tua proteção, do teu amor e da certeza de que não estamos sozinhos. Não deixa mais que nós vinculemos as nossas almas aos que não nos amam, mas socorre as entidades espirituais que se vincularam a nós e que nos empurraram para as experiências infelizes, porque eles são nossos irmãos, que sofrem como nós e que também precisam de ajuda, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos nós, que precisamos tanto de ti. Abençoa assim, Senhor, as nossas vidas e nos deixa agradecer pelo corpo que possuímos, com todas as mazelas que ele tem,
Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes difíceis, que nos ensinam a sermos melhores, pelos nossos pais, irmãos e filhos, que muitas vezes não correspondem às nossas expectativas. Fazem com que entendamos que nós também precisamos de ajuda, porque também não conseguimos corresponder às expectativas deles. Abençoa o nosso lar, Senhor. Protege a todos os nossos entes queridos. Desce as tuas bênçãos sobre os nossos amores, aqueles que estão conosco e aqueles que já partiram, aqueles que ainda vivem ao nosso lado e aqueles outros que já não fazem mais parte da nossa existência, aqueles que vivem ao nosso derredor e aqueles outros que nós nunca conseguimos encontrar, em virtude da nossa solidão de tantos e tantos anos. Abençoa todos eles, Senhor, e nos oferece a condição de sermos dignos dos companheiros que tu nos dás. E por fim te pedimos que tu nos ajudes a bendizermos as nossas feridas, as cicatrizes que a vida nos ofereceu, as provas que a vida nos trouxe, os nossos sonhos desfeitos, as nossas ilusões que não conseguimos viver, as nossas expectativas na terra que não se concretizaram. Ajuda-nos a bendizer todas essas experiências, porque hoje compreendemos que precisávamos dela para sermos melhores. Não deixa, Senhor, nunca mais, que nada disso nos seja motivo de tristeza, mas que nos seja motivo de compreensão da tua proposta divina em nos fazer melhores, porque é através delas que nós iremos conseguir a condição de nos despirmos das nossas imperfeições para merecermos a ventura que tu desejas nos entregar. Obrigado, Senhor, por fim, pela doutrina espírita, pelo conhecimento que tu nos ofereces e por todos os nossos filhos que já partiram da vida e que hoje, no mundo espiritual, esperam pela tua misericórdia e pelas tuas bênçãos, pelo teu socorro, e que os nossos corações de Pai tenham certeza de que tu não nos abandonarás, apesar dos equívocos que eles cometeram. O teu amor é muito maior do que o nosso de espíritos imperfeitos. E nós entregamos os nossos filhos equivocados nas tuas mãos, para que tu cuides deles. E se for de tua vontade que nós o recebamos no futuro, no corpo que eles tiverem, com as lesões que tiverem, nós receberemos de bom grado os nossos amores de volta, para vivermos, ainda que com as limitações físicas, a aventura da companhia que a morte, de alguma forma, não nos permitiu viver. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa as nossas vidas e guarda os nossos corações e os nossos filhos na tua infinita paz. Muito bem. Que é isso, Jorge? Que emoção, viu, meu amigo? Nossa. Que Deus nos fortaleça. E a gente fica aqui sem palavras, assim.
É só gratidão mesmo por tantas bênçãos recebidas na tarde de hoje. Tanto na sua fala, durante a exposição, como também agora, nesse momento de prece, onde a gente foi envolvido por esses amigos maiores que não só trouxeram o amparo, mas também aproveitaram as nossas energias para socorrer inúmeros irmãos nossos em necessidade, encarnados e desencarnados. Fica com Deus, meu amigo. Até mais tarde. Muita paz. Deus te pague. Como diz o bom mineiro, Deus te pague. Gente, até mais. Fiquem com Deus. Muita paz e gratidão mais uma vez, viu?